Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos de novo começando um novo ciclo de estudos da nossa Escola Bíblica Discipuladora e estamos também iniciando um novo ano, um novo trimestre. Hoje, dia 2 de janeiro de 2022, estaremos estudando a lição número 1 dos nossos estudos do primeiro trimestre desse ano de 2022, revista Palavra e Vida. Então estaremos estudando aqui liberdade. Liberdade, um estudo sobre lições do Pentateuco para os nossos dias. Liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias. E aí, vemos o que seria então o Pentateuco. São os livros históricos sobre a criação do mundo, o grande dilúvio e os pais e mães da nação de Israel, Gênesis, a escravidão no Egito e o Êxodo, no livro do Êxodo, os 40 anos de peregrinação no deserto do Sinai, que está nos livros de Números e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são esses 5 livros que chamamos de Pentateuco ou Torá, que constituem a chamada lei judaica. Esses livros também registram o dom da lei de Deus para seu povo, resumido nos 10 mandamentos no livro do Êxodo e de Deuteronômio, e regras detalhadas para sacrifício e adoração centrados no tabernáculo, tenda especial de Deus, o local de cultuar, de prestar culto, de prestar adoração a Deus, tabernáculo, a tenda especial de Deus, nos livros de Êxodo e de Levítico. Bem, vemos então que teremos 13 lições no estudo sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a partir de hoje. Na lição hoje, número 1, é uma introdução a esse estudo, vai ser uma visão geral daquilo que estaremos estudando nesse trimestre, até o último domingo do mês de março. Porém, antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, nós estaremos pedindo a orientação e a direção do Espírito Santo de Deus, fazendo uma oração ao nosso Deus para que Ele tome a frente de tudo quanto aqui será feito. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, Pai, pelo ano que nós tivemos de 2021, pela forma como Tu pudeste nos conduzir, Senhor Deus, nos sustentando no nosso dia a dia. Agora, Senhor, iniciando esse ano de 2022, nesse primeiro estudo que faremos da Tua Palavra para a Escola Bíblica Discipuladora, nós te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito continue nos orientando, continue nos instruindo e nos usando, Senhor, como Teu instrumento para trazer a Tua Palavra para o crescimento espiritual de tantos quantos veem e ouvem as nossas aulas através desse canal. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Deus, usa minha boca, usa minha mente, para que, ó Deus, eu possa falar através da orientação do Teu Espírito, meu Deus. Abençoa-nos pelo Teu poder, Senhor. Toma esse estudo nas Tuas mãos. Toma as vidas que estarão assistindo. Toma, ó Deus, toda a nossa classe, Senhor, a nossa igreja.
toma o nosso país, abençoa-nos grandemente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vemos que o Pentateuco, ele tem lições importantes. Os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles nos trazem importantes ensinamentos básicos para o restante de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus, para compreendermos melhor o andamento da palavra de Deus, já que é o início. A lei, Torá ou lei, como chamam os judeus, os praticantes do judaísmo, né? Bem, antes de refletirmos, vemos que as lições abrangem os 5 primeiros livros. Vamos mostrar alguns aspectos acerca desses livros, que são a base e o fundamento histórico para os demais livros da Bíblia Sagrada. Então, no primeiro tópico, elementos fundamentais no Pentateuco. Vamos ver então esses elementos fundamentais no Pentateuco. São livros que têm a história do início do mundo, a criação e a queda do gênero humano. Em Gênesis, o começo da história de Israel, os 10 mandamentos, até a entrada do povo de Deus na terra prometida, Canaã. Destarte, o estudo do Pentateuco é de grande relevância para compreendermos a origem e a história da humanidade e, sobretudo, a história da redenção. E o que é a história da redenção? Nada mais é da história da grande misericórdia de Deus em deixar criar o homem, a humanidade, criar o universo e ter essa redenção a partir do perdão e da sua misericórdia para com o gênero humano, para com os seres humanos, a partir da salvação que veio a partir de Jesus. Porque isso já vinha sendo previsto quando se formou o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, é porque a partir daquele povo nasceria o Messias, o Filho de Deus, que viria para tirar o pecado do mundo, para resgatar a humanidade, reconciliar a humanidade com Deus. Então vemos que a importância é muito grande. Também vemos que outro fato essencial, que o estudo do Pentateuco diz respeito ao seu autor. E o autor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, quem foi? Foi Moisés, servo de Deus, o autor desses livros. Então, naturalmente, os escritos do Pentateuco tiveram alguns enxertos de outros autores não mencionados, os quais narram, por exemplo, a história da morte do próprio Moisés, seu nascimento e sua extraordinária história sobre como foi livrado da morte por um faraó tirânico, conforme registro no livro de Êxodo. Moisés fora educado no Egito, um hebreu, nascido no período da escravidão do povo hebreu pelos egípcios, foi deixado num cesto e encontrado pela filha de Faraó, nas margens do rio Nilo, criado no Egito para ser um membro da família real egípcia, mas
Deus tinha um plano bem definido para a vida dele, de ser quem iria liderar a libertação da escravidão do povo hebreu lá no Egito. Educado no Egito, amadurecido no deserto de Midian e preparado para ser o grande líder que libertou o povo de Israel da tirania. A sua história de vida perpassa todo o Pentateuco, desde as origens dos seus ancestrais até a sua morte. Quanto à época em que o Pentateuco foi escrito, a maioria dos estudiosos já concordam que tenha sido por volta entre 1450 a 1410 antes de Cristo. Lembrando que a história antes de Cristo é contada da frente para trás. Por quê? Em ordem decrescente, né? Quando chega à proximidade, a partir do nascimento de Cristo, contamos o tempo histórico a partir do nascimento de Cristo com a sigla DC, depois de Cristo, ou AD, Anno Domini. Então, AC, antes de Cristo. Assim nos perguntamos, como um livro que fora escrito por tanto tempo atrás, né, ainda tem implicações para a nossa vida? O que podemos aprender e apreender com a história das origens, das genealogias, da história de Abraão e de seus descendentes, dos inúmeros cerimoniais descritos em Levítico, Números e Deuteronômio? Qual é a relevância de estudar esses livros para os nossos dias? E na tentativa de responder a essas perguntas, que nós iremos estudar a respeito do Pentateuco, a partir desta lição número 1, dando-se prosseguimento até a lição número 13, que será ministrada no final do mês de março. Bem, antes de tudo, sabemos que a Bíblia é um livro profético. Sendo um livro profético, essas escrituras, mesmo sendo antigas, elas continuam sendo atuais. Elas continuam nos dando lições claras e definidas para o nosso viver. E também cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E ao lermos e ao estudarmos a Bíblia, o Espírito Santo de Deus fala à nossa mente, fala aos nossos corações. Então nós temos a convicção, a plena e a clara convicção de que, sendo a palavra de Deus, estamos usando a Bíblia de forma direta, tá? Para conhecermos, para termos o conhecimento da palavra de Deus. Nós faremos uma leitura, que é a leitura indicada na revista, lembrando aos irmãos da turma D, que essa revista chegou à igreja, a revista impressa, física, que eu mostrei no início, tá? Que é a revista Palavra e Vida. Está presente na secretaria da igreja. Os irmãos poderão ir lá buscar, tá? Então não demorem, porque vieram poucos exemplares. E não é só a nossa turma que usa essa literatura. Tem mais 3, né? A turma da professora Giovanni, A e B, e a turma do professor Luiz, que é a turma C. Desculpe, A e C, turma da professora Giovanni, turma B,
Professor Luiz e a turma D, a nossa, eu e Jália. Bem, em Romanos capítulo 1, nos diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Aí no versículo, eu li dos versículos 1 a 10. No versículo 15 nos diz o seguinte: e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porém, o justo viverá pela fé. Esse mais é a conjunção, sinônimo de porém, de contudo. E em Atos 20, de 24 a 27, nos diz o seguinte: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Em ambas as passagens lidas, quem está falando é Paulo. Paulo, o apóstolo, que pregou aos gentios, que fez as inúmeras viagens missionárias. A segunda passagem está em Atos dos Apóstolos, no discurso aos anciãos da igreja em Éfeso. E a primeira está na carta que ele escreveu aos romanos, aos cristãos de Roma, os romanos. Bem, então aqui deixa claro que a palavra de Deus foi revelada para ser pregada, para ser anunciada, para que se falasse o que? De Deus, do amor, da misericórdia, do perdão do nosso Deus. No item 1 da nossa lição diz a importância do Pentateuco para a nossa fé. Todo o Antigo Testamento, e por que não dizer
toda a Bíblia Sagrada é direta ou indiretamente ligada a estes primeiros 5 livros. Nesse prisma, nessa ideia, nessa visão, então nós podemos sustentar a tamanha importância do Pentateuco para a nossa fé e para a nossa vida cristã como um todo, pois toda a fundamentação do plano de redenção de Deus é originada em nosso conhecimento a partir do Pentateuco. Desse modo, os 5 primeiros livros da Bíblia são a base do desenvolvimento de toda a Bíblia Sagrada, a qual cremos como palavra inerrante de Deus, o que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, por que nós estamos citando passagens do Novo Testamento se estamos estudando o Antigo Testamento? Simplesmente porque há uma grande interligação entre o Antigo e o Novo Testamento. A lei do Antigo Testamento se completa com a graça do Novo Testamento. A Bíblia não é um livro estático, é um livro dinâmico. É onde a gente vê uma interação entre os 2 testamentos, as profecias se cumprindo. Portanto, estudar e compreender o Pentateuco é fundamental para o nosso entendimento e compreensão no que se refere à Escritura Sagrada, e também se constitui um alicerce espiritual para a nossa fé em Deus e em sua palavra, a qual é a verdade. Certamente, um cristão que não conhece onde a sua fé está alicerçada é um alvo fácil para doutrinas malignas, enganos do diabo, falsas doutrinas, coisas que afastam a humanidade de Deus. O estudo do Pentateuco nos faz compreender melhor o plano de Deus para a nossa redenção e crescimento espiritual. Nossa redenção, já falada agora há pouco, e que nós já comentamos em outras lições de outros trimestres, a redenção, a nossa reconciliação com Deus e o nosso crescimento espiritual, que é a manutenção da nossa fé, que é a nossa santificação. No item 2, a importância do Pentateuco para o nosso conhecimento. Então, nós vimos que no item 1 a importância para a nossa fé, a base, a sustentação, o alicerce da nossa fé. No item 2, a importância para o nosso conhecimento, o entendimento melhor da palavra de Deus. Os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada compõem o Pentateuco, nos registram a introdução dos planos de Deus no mundo, onde podemos observar em cada livro apresentando o desenvolvimento do plano de Deus para a humanidade, de modo que, analisado de forma conjunta, os livros formam uma unidade. Então aqui estaremos comentando sobre o que cada um desses 5 livros tratam de uma forma mais direta. Qual a base principal de estudo que esses livros trazem para nós, vêm nos
orientar o que é o tema principal deles. O livro de Gênesis, primeiro, nos fala sobre as origens do povo escolhido por Deus para ser o seu instrumento de redenção de toda a humanidade. O livro de Êxodo, segundo livro, registra a constituição do povo de Deus em nação e o estabelecimento da relação de Deus com aquele, tá? Da relação de Deus com aquele, com a humanidade, a partir de, no Êxodo, a partir de Moisés, em Gênesis, a partir de Abraão. Por conseguinte, o livro de Levítico evidencia as diversas maneiras pelas quais o povo mantinha essa relação com o Senhor. Como cultuava o Senhor. O livro de Números, o quarto livro do Pentateuco, nos mostra como o povo foi organizado com o propósito de iniciar a vida na tão sonhada terra prometida, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, bem como o fracasso de Israel e o consequente adiamento da concretização desse sonho. Por fim, o livro de Deuteronômio, que é o quinto livro do Pentateuco, é um grande resumo da história épica da libertação do povo de Israel e o quanto a obediência a Deus produziria bênçãos, enquanto a desobediência produziria a maldição. Eis assim um resumo dos temas do Pentateuco. Assim sendo, o estudo desses livros é, sem dúvida, uma importante fonte de conhecimento bíblico teológico. O conhecimento da palavra de Deus. O nosso crescimento no conhecimento, na graça e no conhecimento, estudando-se a Bíblia, que é a palavra de Deus. No item 3, aliás, antes disso, vamos ler Romanos 1, 19 e 20, que complementa essa parte, onde nos diz o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Mostrando que o plano de Deus para a humanidade e como que a humanidade se desviou, se afastou dos caminhos de Deus. Sim, a importância do Pentateuco para a nossa vida espiritual, tendo um fundamento para a nossa fé, conhecendo a importância desses livros, a base de conhecimento bíblico que eles nos trazem, nós vemos como ele é importante para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Então ele é pertinente para a nossa vida espiritual, uma vez que se quisermos nos alimentar da palavra de Deus de maneira equilibrada, não podemos negligenciá-lo,
não podemos ignorar a existência e o estudo desses livros. Como nos diz as Escrituras, ele faz parte de todo o conselho de Deus, em Atos 20, 27. Nos livros que compõem o Pentateuco, encontramos fontes essenciais sobre as grandes, importantes doutrinas que definem o cristianismo. A doutrina da criação, do pecado, da redenção, da aliança entre Deus e a humanidade, da eleição. A eleição é o que? A escolha de Deus para nos resgatar do pecado. E sobre as leis morais e universais de Deus. O próprio Senhor Jesus cita o Pentateuco e aponta para ele. Onde? Em Lucas 24, de 27 a 44. Lucas 24, no Novo Testamento. Vamos ver lá o que nos diz Lucas 24. Lucas, capítulo 24. A partir do verso 27. Eu não vou fazer essa leitura toda, não. Então, você pode abrir a sua Bíblia e ler com mais detalhes. De 27 até 44. Diz 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quem é que estava fazendo isso? Jesus. Jesus estava, falando isso. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecida a partir do pão. Isso é quando Jesus aparece aos discípulos após a sua morte e a sua ressurreição no caminho de Emaús, comprovando que ele venceu a morte. E ele falando sobre o que é dito sobre ele próprio nas Escrituras no Antigo Testamento. Aí no 44 nos diz: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então isso aí é uma prova clara, concreta, definida da ligação do Antigo com o Novo Testamento.
de que o Novo Testamento nada mais é do que o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento, de que não são passagens estanques, separadas, sem ligação nenhuma, ou que a Bíblia seja um livro qualquer que não tenha sido inspirado por Deus, a quem o escreveu, usando homens que a escreveram. Bem, vemos aí que não podemos negar o fato histórico de que algumas das personalidades de grande vulto que viveram e que influenciaram este mundo, e por não dizer até mesmo nações inteiras, têm sido influenciadas pelas histórias e mandamentos contidos no Pentateuco. Assim, se desejamos adquirir crescimento e maturidade espiritual, devemos estar atentos aos ensinamentos contidos nesses livros, pois neles, assim como em toda a Bíblia Sagrada, encontramos a fundamentação doutrinária e teológica para a nossa vida espiritual. Mas esses livros do Pentateuco foram escritos há muito tempo atrás. Sim, são muito antigos, mas estão ultrapassados? Não, não estão ultrapassados, não. Eles são atuais e eles mostram realidades que podemos claramente aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, em pleno século XXI. Vejamos a importância do Pentateuco para os nossos dias. Diante dessa abordagem, não podemos negar a essencialidade do estudo do Pentateuco para os nossos dias. A sua relevância, a sua importância é muito significativa para o homem da contemporaneidade. O período pós-moderno, que é o que estamos vivendo na atualidade, no momento. Se fôssemos apenas estudar o Pentateuco para o nosso conhecimento e desenvolvimento pessoal, profissional e familiar, já valeria a pena, porque tem lições de vida, tem manuais de como viver bem. No entanto, ainda há outra relevância muito maior do que essa. Não podemos negar o fato de que Jesus Cristo é o centro de toda a Escritura Sagrada. O que eu falei agora há pouco? O Novo Testamento cumpre-se a promessa. No Antigo Testamento há a promessa de que viria Jesus, que é o Messias, o Filho de Deus. E nele apontam e convergem todas as coisas. Ele é a razão e a finalidade de todos esses livros, os quais compõem o Pentateuco. Cristo é a palavra eterna da criação, em Gênesis 1. Ele é a essência da circuncisão dada a Abraão, Gênesis 17. Ele é o Senhor da aliança no Monte Sinai, Êxodo 24. Ele é a rocha que deu água para beber, Êxodo 17. Ele é o maná, o alimento que foi providenciado no deserto, Êxodo 16. Destarte, podemos afirmar que o Pentateuco tem profundas implicações para os nossos dias, uma vez que aponta para Jesus Cristo e sua relação para conosco. Destarte, portanto, nós podemos chegar a essa conclusão de que o Pentateuco nos ajuda
a entender o plano de Deus para a humanidade que veio a cumprir-se em Jesus. Para pensar e agir. Qual é a narrativa que mais chama a sua atenção no Pentateuco? Compartilhe com seus colegas de classe uma experiência pessoal a partir dessa narrativa. Bem, como nós não estamos tendo a nossa aula presencial no momento, compartilhe na sua família, no seu local de trabalho, no meio em que você vive, né? Uma experiência pessoal a partir dessa narrativa dos livros do Pentateuco. Você já conversou com alguém que não acreditava nas histórias contidas no Pentateuco, como, por exemplo, a criação, o dilúvio, a travessia do Mar Vermelho ou outra história? Como você expôs a verdade da palavra para quem não creu? Porque há quem acha que tudo isso aí são lendas. É como a gente diz no popular, histórias da carochinha. Coisas que foram inventadas. Coisas que não são reais. E isso não é história da carochinha, não são fábulas. Isso não é uma história, como é uma história inventada. Isso é uma história com H, que é real, que é verdadeira, que aconteceu e que traz até hoje consequências para a nossa vida, à medida que a gente reflete sobre ela, à medida que a gente vive os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos de Deus para o nosso bem viver. Qual é a relevância do Pentateuco para a sua vida pessoal, profissional e familiar? É bom lembrar que essa sessão, para pensar e agir, são formas de desenvolvermos uma reflexão interpessoal, introspectiva, dentro de nós. Refletirmos sobre como nós estamos agindo, o que estamos fazendo, como nós estamos vivendo a nossa vida cristã, como tem sido o nosso testemunho pessoal. Então, é uma forma de pensar, de refletir, para a gente poder crescer, progredir, andar para frente, não lá para trás. Para trás a gente não anda, o mundo não anda para trás, o tempo não volta. A Terra faz um movimento de rotação a cada 24 horas e cada dia é um novo dia. Ao longo de 365 dias e 6 horas, é feito um movimento de translação que chega a definir o quê? Um ano, com as estações do ano. Aí vocês me diriam, e essas 6 horas, o que você faz com elas? Elas são compensadas ao término de 4 anos com mais um dia, que dá 24 horas e gera o chamado ano bissexto, que tem o dia 29 de fevereiro. Bem, o nosso planeta não anda para trás. Então não somos nós que temos que andar para trás. Deus não quer que a gente ande para trás. Deus quer que a gente ande para frente. Que a gente progrida, que cresça na graça e no conhecimento divino. Então é importante. O estudo da palavra de Deus é muito importante para a nossa vida. Nós estaremos agora refletindo numa letra do cantor cristão que tem muito a ver
com essa realidade que a gente está vendo aqui. O Deus de Abraão. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Deus Jeová, que terra e céu criou. Minha alma ao nome abençoará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu. Minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor. E Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor. Feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, e nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Seu rosto irei eu ver, fiado em seu amor. Eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. Ao Deus de Abraão. Tem tudo a ver com o Pentateuco, né? Porque Abraão iniciou a história do povo de Deus, do povo escolhido de Deus. Não é a história da humanidade que começou lá com Adão e Eva, mas com Abraão, a história da redenção. Porque a partir desse povo, da descendência de Abraão, nasceria o Messias, o Filho de Deus, que viria fazer a redenção, libertar a humanidade do pecado. Irmãos, nós vamos orar, encerrando a nossa aula, e estaremos dando continuidade nos outros domingos às lições seguintes, por aqui, de forma remota. A nossa turma D da Escola Bíblica Discipuladora da Primeira Igreja Batista em Nilópolis retornará às suas aulas presenciais no primeiro domingo de fevereiro, mas durante todo o mês de janeiro teremos nossas aulas remotas, não só como no mês de janeiro, mas em todo esse ano teremos as nossas aulas remotas, se assim Deus nos permitir. Oremos então, encerrando a nossa aula, e vamos orar pelos nossos propósitos. Não esquecer dos nossos propósitos de oração. Pela nossa classe, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelo nosso país, pelos nossos familiares e também por esse ano que se inicia, para o que virá pela frente, para que nós continuemos tendo um direcionamento de Deus, porque a sua misericórdia é infinita, mas nós precisamos clamar para que Ele atue, para que Ele faça a obra em nossas vidas e nos dê sabedoria para vivermos. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra aqui ministrada, muito obrigado, Pai, pela Tua direção, pelo Teu poder. Agora, Senhor, te pedimos que Tu possas visitar cada um dos irmãos que aqui estão acompanhando essa aula, que Tu tomes, ó Pai, a nossa igreja, a nossa
turma D, a nossa querida professora Jália, os seus familiares, todos aqueles irmãos que se encontram enfermos, os quais precisam de que haja ministração de cura, aos irmãos que precisam de abertura de portas, que tu possas, ó Pai, abrir as portas das oportunidades da tua providência, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia do nosso país, Senhor. Dá-nos, ó Pai, um ano de bênçãos, um ano de vitórias na tua presença, Senhor. E que possamos a cada dia testemunhar da tua verdade, Senhor, do teu amor e do teu poder através das nossas vidas. Toma-nos nas tuas mãos, ó Pai. Receba a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.